Aqui nós estamos de volta, resolvendo, exercitando e tentando botar o máximo de conhecimento nessa nossa cachola, na nossa cabeça. Lembre, isso é possível. Querer é o primeiro passo para transformar em poder. Ok? Então veja agora essa questão aqui, vamos nós. Uma empresa de telefonia, beleza, faz junto aos seus clientes a seguinte promoção. A cada 2 minutos de conversação, o minuto seguinte, na mesma ligação, é gratuito. Então o que ele está dizendo? Simplesmente, em 3 minutos. Então o que ele está dizendo? Em 3 minutos, tá certo? Então veio aqui. O que ele está dizendo? Opa, tem que apagar, não é para arriscar mais não. Tecnologia, vamos aprender. Então, em 3 minutos, aqui eu tenho 1 minuto, 1 minuto e 1 minuto. Tá certo? Em 3 minutos, só paga 2. Pronto. Em 3 minutos, você só paga 2. Pronto. Esse é de graça. É isso que ele está dizendo. A cada 3 minutos, na mesma ligação, você paga 2. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Se o custo de cada segundo, tá certo, de ligação é 1 centavo, o valor em reais de uma ligação de 16 minutos. Então, ora, 16 minutos, lembre, 16 minutos, você, ok, 16 minutos você vai ter um grupo de 3, mais um grupo de 3, de 3, de 3, de 3, 3, 6, 9, 12, 15 e 1, pronto. Do 16 minutos nós temos aqui, 16 minutos. Implica o quê? O que foi que nós vimos aqui? Só para relembrar. De cada 3 minutos eu só pago quem? Eu só pago 2. Pronto. Eu só pago 2 aqui. Aqui eu só pago 2. Aqui eu só pago 2. Aqui eu só pago 2. E aqui eu só pago 2. Aqui não teve saída. Eu pago 1. Então, o total de minutos que eu vou pagar, na realidade, o total de minutos que eu vou pagar é 2, 4, 6, 8, 10, 11 minutos. Então, minutos. Eu vou pagar 11 minutos. O que eu tenho que lembrar? Que o custo de cada segundo de ligação é de 0,01, então 1 centavo. Então o que eu tenho aqui? 1 minuto. 1 minuto, o custo de 1 minuto será 60 vezes 0,01. Porque 1 minuto eu tenho 60 segundos. Então, esse preço, na realidade, é 60 centavos. Então, lembre, 1 minuto, na realidade, são 60 centavos. Ora, na ligação de 16 minutos, eu tenho 11 minutos que eu vou pagar. Então, valor total da ligação. Valor da ligação será simplesmente 11 minutos vezes 0,60, que isso aqui dá exatamente 6,60. Ok? Então 6,60. Então ele diz, durante a promoção, se o custo de cada segundo da ligação é de 1 centavo, o valor em reais, de uma ligação de 16 minutos durante a promoção é 6,50. Errado. É exatamente quanto? 6,60. Então, essa daqui, presta atenção, essa afirmativa está errada. Essa afirmativa, ela está errada. Ok? Então, o custo, na realidade, foi de R$ 6,60. Ok? Então, vamos para mais outra.
Certo? Beleza. Mais uma questão. Diz assim: para a orientação dos maquinistas ao longo de uma ferrovia, existe placas com a indicação da quilometragem. Um trem percorre essa ferrovia com velocidade constante, olha aqui, constante. E num dado instante, seu maquinista observa uma placa em que o número indicador da quilometragem tinha 2 algarismos. Então, ele passa, e aqui, na primeira, ele passa, tem 2 algarismos. Após 30 minutos, ele passa para outra placa. Ó, aqui tinha a B, ele passa para outra placa. Aqui no intervalo de 30 minutos. Só interpretando a questão aqui, depois a gente começa a resolver passo a passo. Após 30 minutos, ele passa por uma outra. Curiosamente, os algarismos assinalados eram mesmo da primeira placa, só escrito em ordem inversa. Se aqui era B, então aqui passa a ser quem? BA. Ordem inversa. Decorrido mais 30 minutos, mais 30 minutos, então lembra, 30 minutos. Essa foi a primeira placa, ó, essa é a primeira placa, só para reforçar aqui, ó. Essa é a primeira placa, então nós temos a segunda placa e a terceira placa. Aí o que que ele diz? Decorrido 30 minutos de sua passagem pela segunda placa, ele passa por uma terceira, em que o número marcado tinha os mesmos algarismos da anterior, mas na mesma ordem, tinha a mesma algarismo da anterior, na mesma ordem da primeira. Então, mesma ordem da primeira, que é essa, com um zero intercalado entre eles. Então, fica A, 0 e B. Então, aqui fica A e B, B e A, e aqui A, 0 e B. Ó, mesmos algarismos da segunda, que é A e B, com, ó, mesmos algarismos da anterior, certo? Mas na mesma ordem dos da primeira e com o zero intercalado entre eles. Da primeira, né, a B? Então, a B, com zero entre eles. Pronto. Essa é a ideia. Então, isso aqui é minutos, viu? Para não atrapalhar. Pensar em metros, não é. Minutos. Então, veja aqui para mim. Pronto. Essa é a interpretação da questão. Nessas condições, a velocidade do trem em quilômetros, eita, por hora, era de 90. Então, vamos ver aqui. Deixa eu... Olha aqui. Então, nós temos interessante. Só lembrar, um lembretezinho. Lembrete. Se eu tenho um número 35, na realidade, o que que eu tenho aqui? Se eu tenho um número 35, o que que eu tenho? Eu tenho, ó, 3 dezenas mais 5 unidades. Pronto, sem problema nenhum. Então, 3 dezenas, 35. Se eu tivesse 182, certo? Se eu tiver 182, eu tenho, presta atenção, eu tenho uma centena, eu tenho 8 dezenas, eu tenho 2 unidades. Pronto. Agora, lembrando, se eu tenho um número AB, como é que eu desmonto esse? Eu tenho isso aqui, representa a quantidade de unidades, essa quantidade de dezena. Então, eu terei 10A mais B. Se eu tiver um número, presta atenção, estou resolvendo a questão, BA, eu tenho o quê? 10 dezenas, ó, dezenas e unidades. Então, eu vou ter 10B mais A. Se nós tivermos esse número aqui, A,
Então, deixa eu melhorar um pouquinho. Tá muito horroroso. Certo? Então, bonitinho, para dar ideia de organizado. Então, se eu tenho esse número aqui, A, 0 e B. Então, eu vou ter 100, 100 unidade, 100, né? Centena, mais 0 dezenas, A, centenas, 0 dezenas e B, unidade. Então, agora, em cima disso aqui, é que nós vamos verificar, presta atenção, verificar a história do trem. Tá certo? A história do trem, para você ter uma ideia, certo? A história do trem é essa daqui. O trem passa na placa, a primeira placa é quem? AB. Na segunda placa é BA. Na terceira placa, certo? A, 0 e B. Então vamos lá agora, transformações. Eu tenho 10A mais B. Aqui nós temos 10B mais A. Aqui nós temos 100A mais B. Lembrando que, lembrando, né, a história do trem, lembrando que essa diferença é a mesma. Por quê? Porque o trem está com velocidade constante. Então, a distância que ele anda aqui é a mesma aqui. Então, eu vou fazer esse menos esse, que é igual a esse menos esse. Pronto. Então, nós temos, com muita calma, então, nós temos 10B menos A, 10B mais A, menos 10A mais B. O parênteses, depois a gente... que é a mesma distância, 100A mais B, menos 10B mais A. Pronto. Esse. Por quê? Porque ele percorreu o mesmo tempo, a velocidade constante. Então, vamos verificar o que nós vamos ter aqui. Então, nós vamos ter 10B mais A, menos 10A, menos B. Então, eu vou ter 100A mais B, menos 10B, menos A. 10B menos B dá 9B. A menos 10A, então dá menos 9A. Igualdade. 100A menos A dá 99A. B menos 10B menos 9B. Então, bem simples, para facilitar a vida da gente. Então, eu vou logo dividir isso aqui por 9. Certo? Se eu dividir por 9, aí eu vou ter B menos A igual a 11A menos B. Aí eu desloco o B para cá, desloco o A para cá. Então, fica com B mais B, eu vou ter 11A mais A. Pronto, 2B igual a 12A. Se eu simplificar um pouquinho, se eu dividir por 2, eu tenho uma saídazinha maravilha, ó. Que saída bonita. É que B, que B é igual a 6A. Pronto. Essa informação eu tenho, que B é igual a 6A. Pronto. Ora, então agora o que eu posso lembrar? Se B é 6A, então eu tenho, sem problema nenhum, se B é 6A, vamos ver aqui. O que nós temos? B é igual a 6A.
Pronto. Então implica, olha aqui, implica que nós vamos ter vários números, né, tipo AB. Então, vários números. Ó, tipo AB, que é o primeiro número que nós estávamos trabalhando, ó, que o trem passou. Então, AB. Certo? Então, se A for 1, o B é 6. Dando continuidade. Se o A for 2, o B é 12. Ei, professor. Pronto. Na realidade, nós só temos uma possibilidade. Qual é a possibilidade? O A ser 1, tá certo? E o B... Ah, professor, mas eu poderia ter pensado no A 0. Tudo bem, então deixa eu só mostrar a você. Gerou dúvida? Então vamos lá, A e B. Então se o A for 0, o B é quem? É 0. Então implica, né, o A 0. Se eu inverter, todo mundo vai dar 0. Então não tem sentido nem esse, porque tem dois algarismos. Então, na realidade, o meu trem, ó, tá aqui. O meu trem passou nesses 3 lugares. Então, veja aqui. Meu trem passou nesses 3 lugares. Ele passou no quilômetro 16, passou no quilômetro 61 e passou no quilômetro 106. Pronto. Lembrando que daqui para cá, ele gastou 1 hora. Então, daqui para cá, ele gastou quem? 1 hora. Então, 106. Tira 16, dá o quê? 90. Então, em 1 hora, ele andou 90 quilômetros. Então, implica que a velocidade do trem é de 90 quilômetros por hora. Pronto. Lembre, porque isso aqui não foi 30 minutos? Isso aqui não foi 30 minutos de deslocamento? Então, na realidade, daqui para cá, ele deslocou 1 hora. Então, 90 quilômetros. Então, eu posso agora, sem dificuldade nenhuma, e dizer que nessas condições, a velocidade desse trem quilômetros por hora era de 90. 90 de correta. Essa foi bonita a questão. Então, lembre, o item está correto. Tá certo? Então, essa foi a questão de número 88. Tá joia? Então, vamos lá. A distância percorrida pelo trem entre a primeira e a segunda placa é de 61 km. Então, veja aqui. A primeira placa, lembre, só para reforçar, a primeira placa é 16. A segunda é 61 e a outra 106. Então, 16. A primeira placa é 16. A segunda é 61. E a outra é de 106. Pronto. Então, o que é que ele afirma nessa questão aqui? Então, ele diz, olha aqui, o que é que ele diz na questão? Ele diz que a distância percorrida pelo trem entre a primeira e a segunda placa é de 61 km. Errado. 61 menos 16, tá certo? 6 para 11, 5, vai 1, 2. Então, nós temos o quê? 46, na realidade, 46 quilômetros. Então, a distância percorrida, tá certo? É a distância de 45 quilômetros. Ele disse que é de 61 quilômetros. Então, está o quê? Esse item está errado. Esse item está errado, ok? Então, esse item está errado. Pronto. Beleza. Essa foi a 89. Então, vamos ver agora
nos animar para mais uma. Ora, eu tenho agora falando de situações bem interessantes. No conjunto dos números naturais, considero o número n. No conjunto dos naturais, considero o número n. Tá certo? Que dividido por 3, esse n, se eu dividir por 3, deixa resto 2. Se eu dividir por 4, deixa resto 3. E se eu dividir por 5, deixa resto 4. Então, qual é a afirmativa dele? Presta atenção, eu tenho um número n. Se eu dividir por 3, ele está dizendo que aqui sobra 2. Certo? Que isso aqui sobra 2. Se eu pegar esse n, dividir ele por 4, ele diz que o resto é 3. Pronto. Se eu pegar esse mesmo n, dividir ele por 5, tá certo? Ele sobra um resto 4. Imagine você, por que que esse rapazinho não deu divisão exata? Porque sobrou 2. Então, se eu acrescentar mais um aqui, se eu pegar o n, acrescentar mais um, dividir por 3, a divisão dá exata. Se eu pegar esse n, somar 1, dividir por 4, dá uma divisão exata. Por quê? Porque não sobrou o resto 3, 3 mais 1, 4. Aí dá exato. Se eu pegar esse n, somar 1, dividir por 5, dá uma divisão exata. Então, qual é a conclusão que eu cheguei? É que o n mais 1 é dividir no mesmo instante por 3, por 4 e por 5. Lembre, quem é dividir no mesmo instante por 3, por 4, por 5 é o n mais 1. Ora, um número para ser divisível por 3, por 4, por 5, então no mínimo ele tem que ser, ó, tá certo? O mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum, tá certo? Então, tem que ser o mínimo múltiplo comum de 3, tá certo? 3, 4 e 5. Então, vamos lá. Vamos atrás do mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 5. Então, vamos resolver aqui. 3, 4 e 5. Então, vamos ao mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 5. Então, vamos agora melhorar um pouco. Por 2. Então, você tem 3, você tem 2 e você tem 5. Por 2, você tem 1. Opa, é por 2 agora ainda. Ela estava querendo terminar a questão. Por 2 dá 3, dá 1, certo? Por 2, por 3, né? Por 2 dá 3, dá 5. Por 3 dá 1, dá 1 e dá 5. Agora por 5 dá 1, dá 1 e dá 1. Então, na realidade, o total, presta atenção, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12, 60. Pronto. Então, o que que eu tenho aqui? Qualquer número, presta atenção, qualquer número que seja 60 ou múltiplo de 60, esse número ele é divisível por 3, por 4, por 5. Então, ele pode ser 60, certo? 60, quem mais? Pode ser 120, pode ser 180, tá certo? Pode ser 180, pode ser 240, tá certo? A farra é grande. Pode ser qualquer número desse que satisfaz quem? A nossa condição, tá certo? Pronto. Então, o que é que ele... Se eu verificar, ele diz, no conjunto dos números naturais, considera o número n, que dividido por 3, dê resto 2, que dividido por 4, dê resto 3, e que dividido por 5, dê resto 4.
certo? Preste bem atenção. Isso aqui nós encontramos 60, mas pode ser qualquer um outro. Conclua que o menor valor de n pertence ao intervalo 50 e 80. O menor valor para n está correto. O menor valor para n está correto. Ei, professor, não é 60. Ótimo! Beleza! Você despertou para isso. Porque na realidade, o que eu encontrei foi o n mais 1. Então, o n mais 1, lembre, o n mais 1 é, menor valor de n mais 1 é 60. Mas na realidade, o valor do nosso n é 59. O valor do nosso n é 59. O menor valor para n. Cuidado! O intervalo ele poderia mudar. Ele podia pedir um intervalo de 150 a 200. Eu pegava quem? O 180 e tirava 1. Tá certo? Por quê? Pelo simples fato. Ó, se eu pegar, só para você reforçar, se eu pegar 59 e dividir por 3, eu vou ter, ó, 59 por 3. 1 vezes 3 é 3. 29, não é? Ó, 1 vezes 3, então dá 3 vezes 9, 27. Então sobrou o quê? 2. Joia! Se eu pegar 59 e dividir por 4, 1 vezes 4 é 4, 7, 19. 4 vezes 4, 16. Para 19, 3. Olha aí, legal. Se eu pegar 59 e dividir por 5, 1 vezes 5 é 5, para 5 nada, abaixa 9. 1 vezes 5 é 5, para 9, 4. Então, está aí, mais do que correto, a afirmativa dele. Então, lembre, esse item está correto. Esse item, que é a questão de número 90, está correta, tá certo? Então, lembre, detalhes, detalhes. Olha, eu alerto a vocês, veja comigo, eu alerto a vocês que existem questões que você, aquilo está apenas afirmando, tá certo? Mas ele poderia ter pedido o valor de quem? O valor de n, tá certo? Que é 59. Nós chegamos, se eu pegar 60 e fizesse, eu encontrava a resposta. Estava correta, mas concluído erroneamente. Exercite, vá em frente. Eu vou passar. Essa é a nossa meta. E a sua? Acredito que seja também. Ok?